Tudo vibra. Antes mesmo que o som exista, há um ritmo silencioso sustentando tudo o que é. Essa vibração antiga pulsa em cada respiração, em cada batida do coração, em cada pensamento que nasce e se dissolve. Você pode não perceber, mas tudo o que sente, pensa e faz emite uma frequência. E essa frequência conversa com o universo o tempo todo, moldando a experiência que você chama de realidade. Não há nada fora desse campo de energia. A cadeira onde você está sentado, o ar que toca sua pele, o espaço entre suas mãos, tudo é movimento, vibração, pulsação. A diferença está apenas na forma como você participa desse fluxo. Alguns lutam contra ele, tentando controlar o inevitável. Outros aprendem a se alinhar. E quando isso acontece, o universo começa a responder de maneira quase mágica. O que chamamos de coincidência é apenas o reflexo dessa harmonia silenciosa entre o que você sente e o que a vida devolve. O ser humano esqueceu que é energia em forma de consciência. Foi se acostumando a acreditar que o real é aquilo que se pode tocar, medir ou comprovar, e nesse esquecimento, desconectou-se da fonte que o sustenta. Mas há momentos em que algo sutil acontece. Uma lembrança sem nome. Uma sensação de reconhecimento. Um instante em que tudo parece se encaixar. É a alma tentando lembrar quem é. É o chamado para despertar da dormência vibracional. Toda vez que você sente amor, gratidão, paz ou alegria, sua energia se expande e cria pontes invisíveis com o que vibra na mesma frequência. Quando sente raiva, medo ou culpa, essa energia se contrai, e o mundo ao redor parece encolher junto. Nada disso é punição ou recompensa. É apenas a lei natural da vibração, operando em silêncio, refletindo o que você emite. Por isso, entender que tudo é energia não é apenas uma ideia filosófica. É um ponto de virada. É o instante em que você deixa de ser vítima do acaso e se torna participante consciente da criação. Há uma música contínua tocando por trás daquilo que você chama de vida. E quando você começa a escutar, algo muda. As coisas pequenas ganham sentido, o olhar se torna mais leve, e a mente finalmente entende que o controle não é o caminho. O que transforma não é o esforço, é o alinhamento. Alinhar-se não significa forçar pensamentos positivos ou negar a dor. É aceitar que até a dor vibra, é olhar para o medo e compreender que ele também é energia pedindo movimento. Essa é a sabedoria que as antigas tradições tentavam nos ensinar. O místico chama de Chi, o indiano chama de Prana, o físico chama de campo quântico. São nomes diferentes para o mesmo mistério, a força invisível que atravessa todas as coisas. Ela não pertence a ninguém, mas flui através de tudo. Quando você respira com consciência, está participando desse fluxo. Quando silencia a mente por um instante, o campo volta a pulsar livremente, e o corpo inteiro responde. A vibração é a linguagem do universo, e você é um de seus instrumentos. Cada pensamento é uma nota, cada emoção, uma melodia, e cada ação, o eco que retorna. A realidade que você vive é o som que você está emitindo agora. O que o mundo te devolve não é castigo nem acaso, é ressonância. Você atrai, não o que quer, mas o que é, e o que você é neste instante é definido pela vibração que está emanando. Não há como fingir vibração. Ela não se disfarça. Pode-se sorrir para o mundo e ainda assim vibrar tristeza. Pode-se falar sobre luz e ainda emitir medo. A energia é honesta. Ela revela o que o coração esconde e traduz isso em experiências. É por isso que o caminho espiritual não é sobre alcançar um estado permanente de felicidade, mas sobre aprender a perceber o que você está vibrando e ajustar-se ao que deseja viver. O despertar começa no instante em que você percebe que a realidade não é algo fixo, mas um reflexo vivo da sua vibração. É quando você para de tentar mudar o mundo e começa a mudar a sua frequência. Isso não acontece por esforço, acontece por presença. Quando você está presente, sua energia se realinha com o que é essencial. A mente se aquieta, o corpo desacelera
e o universo encontra espaço para agir através de você. Este vídeo é um convite para voltar a sentir o que existe antes da palavra, não para acreditar em nada, mas para experimentar. Porque compreender que tudo é energia é apenas o começo. O verdadeiro poder está em vibrar conscientemente, em escolher o que você quer emitir e permitir que o universo traduza isso em forma, em encontro, em caminho. A cada respiração, você pode escolher a frequência que deseja sustentar. Permita-se mergulhar comigo nessa jornada. Vamos decifrar juntos a linguagem silenciosa do universo e entender como ela se manifesta dentro de nós. Talvez ao final, você perceba que não há nada a conquistar, apenas algo a lembrar. Que a vida vibra através de você. E que quando sua alma se alinha com essa vibração, o mundo inteiro se reorganiza para acompanhar o seu ritmo. Tudo o que existe vibra em diferentes tons da mesma canção cósmica. Mesmo aquilo que parece imóvel, como uma pedra ou uma lembrança antiga, pulsa em frequências invisíveis. Há uma inteligência silenciosa sustentando cada átomo, cada respiração e cada pensamento. A ciência a chama de energia, os místicos a chamam de espírito, e os poetas apenas a sentem. Essa é a frequência do invisível, o espaço onde tudo nasce antes de se tornar visível. Você vive entre dois mundos, o mundo das formas e o mundo das vibrações. O primeiro é o que seus olhos percebem, o segundo é o que a sua alma sente. Quando você aprende a habitar os dois, descobre que o universo não está fora, mas dentro. Tudo o que parece acontecer com você é na verdade um reflexo do campo energético que você mantém. O invisível responde a cada emoção, pensamento e intenção, transformando-os em acontecimentos. A frequência do invisível é a linguagem da criação. Cada sentimento é uma palavra que você envia ao universo, e ele responde na mesma vibração. O medo cria ruídos, o amor cria harmonia, a culpa contrai o campo, a gratidão o expande. É por isso que certas pessoas parecem caminhar em leveza, enquanto outras vivem sob o peso constante do acaso. Elas não têm mais sorte, apenas aprenderam a vibrar em alinhamento com o fluxo natural da vida. Mas o invisível não é um lugar distante. Ele está aqui agora entre os batimentos do seu coração, na pausa entre um pensamento e outro, no silêncio que antecede uma decisão. Quando você se torna consciente desse campo, algo dentro de você desperta. As cores parecem mais vivas, os encontros ganham significado, e você começa a perceber que nada é coincidência. O universo está sempre respondendo, o tempo todo, à vibração que você emite. Essa vibração não é controlada por palavras, mas pela qualidade da presença. O universo não entende o que você diz, entende o que você sente. Ele não responde ao seu discurso, mas à sua coerência. É por isso que as práticas espirituais verdadeiras não exigem esforço, apenas sintonia. Quando você está presente, a vibração do seu ser se harmoniza naturalmente com a vibração da criação. Você não precisa pedir nada, porque tudo começa a se mover a partir do seu estado interno. Viver em harmonia com o invisível é aprender a escutar o que o silêncio diz. É perceber as respostas que chegam em forma de intuição, de sensação, de sincronicidade. É confiar na sabedoria que não se explica, mas se sente. Quanto mais você se alinha, mais clara se torna a comunicação entre você e o universo. A intuição se torna bússola, o corpo se torna antena, e o coração se torna a frequência central da existência. Tudo o que você busca, clareza, abundância, amor, propósito, já existe no campo do invisível. Não está adiante, está ao redor, aguardando apenas que sua vibração se torne compatível. Quando você muda a frequência, muda o que atrai. É como mudar a estação de um rádio. As músicas sempre estiveram ali, mas só é possível ouvi-las quando você sintoniza na mesma faixa. A realidade não é criada do nada. Ela é revelada pela vibração que você sustenta. A frequência do invisível é a ponte entre a mente e o espírito.
Quando você pensa com o coração, quando sente com presença, quando age com consciência, você está vibrando na frequência do Criador. E tudo começa a se alinhar de forma natural. As respostas que pareciam distantes chegam com leveza. As oportunidades que pareciam fechadas se abrem sem esforço. As pessoas certas aparecem no momento exato. É o campo invisível se movendo em sintonia com o que é verdadeiro em você. A energia segue a atenção. Tudo aquilo em que você foca cresce, ganha forma e se manifesta. É assim que o invisível se torna matéria, através do olhar consciente que observa, reconhece e ama. A vibração da alma não precisa ser ensinada, apenas lembrada. Ela é a música que o universo toca quando você silencia o ruído da mente. A partir daqui, cada respiração será um convite para perceber esse campo sutil. Não tente entender, apenas sinta, porque sentir é a forma mais pura de compreender. O invisível não precisa ser visto para ser real. Ele apenas espera que você volte a escutá-lo. Existe uma linguagem silenciosa que não se pronuncia com a boca, mas vibra no centro do ser. É a linguagem da alma. Nenhuma palavra humana é capaz de traduzi-la por completo, porque ela não é dita, é sentida. É o chamado interior que surge quando algo desperta dentro de você sem explicação, quando um olhar te toca mais do que 1000 discursos, quando o corpo reage a uma verdade que a mente ainda não alcançou. A alma fala através de vibrações, e quem aprende a escutá-la, começa a compreender o sentido mais profundo da vida. A alma não se comunica com pressa. Ela não grita. Ela sussurra. Sua voz se manifesta nas intuições sutis, nas coincidências que se repetem, nas sensações que não cabem em raciocínios. Quando a alma quer te guiar, ela move o invisível ao seu redor. Ela altera o campo, muda o tom das pessoas que se aproximam, transforma até o tempo para te colocar no lugar exato. É por isso que a vida parece conspirar a favor de quem vive em coerência vibracional. Mas a mente humana aprendeu a duvidar desse idioma. Foi ensinada a buscar respostas em lógicas externas, a medir o invisível com ferramentas visíveis. E assim, o ser se distanciou da própria sabedoria interior. O preço dessa desconexão é a confusão espiritual, uma sensação de vazio, de andar sem direção, mesmo quando tudo parece certo. O que falta não é propósito, é sintonia, porque quando a alma está desalinhada, nenhuma conquista preenche, e quando ela vibra em harmonia, até o simples torna-se sagrado. Escutar a linguagem da alma exige presença. É preciso silenciar o barulho das expectativas para ouvir o som do próprio coração. Cada emoção carrega uma mensagem vibracional. A tristeza fala sobre aquilo que precisa ser acolhido. A raiva aponta o limite que foi ignorado. O medo sinaliza onde você parou de confiar. Nenhum sentimento é inimigo. Todos são comunicações da alma tentando te lembrar do caminho. Quando você entende o que está sendo dito por trás de cada sensação, transforma a dor em consciência e resistência em aprendizado. A alma não conhece hierarquias nem comparações. Ela não se importa com o tempo humano, porque vive em outro ritmo. Quando a mente diz, é tarde demais, a alma responde, é o momento perfeito. Ela não se guia por lógica, mas por frequência. Tudo o que vibra em amor, ela reconhece. Tudo o que vibra em medo, ela compreende e convida à cura. Por isso, quanto mais você se aproxima da sua essência, mais a vida se reorganiza para refletir esse movimento. A linguagem da alma é feita de símbolos, sonhos, sincronicidades e sensações. É um idioma universal que fala diretamente ao inconsciente. Quando um número se repete, quando um animal aparece de forma inesperada, quando uma música toca no momento exato, nada disso é acaso, é comunicação vibracional. O universo traduz a alma em sinais, e a alma traduz o universo em sentimento. Esse diálogo é contínuo, mesmo quando você não o percebe. Há uma sabedoria mais antiga que o tempo se movendo dentro de você.
Ela te orienta sem exigir provas, e quanto mais você confia, mais clara ela se torna. A dúvida enfraquece a frequência, mas a entrega a amplifica. Quando você acredita que está perdido, é a alma quem te guia pelos caminhos invisíveis. Quando acredita que está só, é a alma quem te recorda que você nunca deixou de fazer parte do todo. Com o tempo você começa a distinguir as vozes. A mente fala de urgência, a alma fala de direção. A mente quer respostas, a alma oferece sentido. A mente cria medo, a alma cria movimento. E quando ambas aprendem a dançar juntas, o ser encontra equilíbrio. É nesse ponto que o propósito se revela, não como uma meta, mas como uma vibração natural de quem voltou a escutar o próprio centro. A linguagem da alma é o idioma do silêncio, e o silêncio é o lugar onde o divino se manifesta. É lá que você se recorda do que sempre soube. Que não há separação entre o que sente e o que cria, entre o que imagina e o que manifesta, entre você e o universo. Escutar a alma é reconhecer que a energia que vibra, fora também vibra dentro. É entender que tudo é um só som, e que a nota que falta no universo é a sua própria frequência esquecida. Existe um espaço sutil entre o pensamento e a matéria, um intervalo quase invisível onde tudo é decidido antes de acontecer. É nesse espaço que a realidade começa a se formar. Antes que algo se manifeste no mundo físico, ele vibra em níveis energéticos, moldado pela força combinada do que você pensa e do que sente. O universo não responde apenas às ideias que passam pela sua mente, mas à vibração que nasce do encontro entre mente e emoção. É nesse ponto de convergência que sua frequência cria forma. O pensamento é a faísca inicial, a intenção que acende o campo, mas sozinho, ele não tem poder suficiente para gerar movimento. É a emoção que dá densidade à ideia, que transforma o invisível em impulso criativo. Quando um pensamento é acompanhado por um sentimento coerente, ele se torna uma vibração consistente, capaz de influenciar o campo que te rodeia. E o universo, que responde à vibração e não à palavra, começa a refletir aquilo que você está sustentando dentro. Essa é a razão pela qual pensar positivo nem sempre funciona. Não basta repetir frases ou visualizar resultados se o coração vibra dúvida, medo ou escassez. A mente pode afirmar, eu confio, mas se o corpo contrai, a energia transmitida é de resistência. O universo capta a frequência real, não o discurso. A manifestação não nasce do desejo, mas da coerência vibracional entre o que você pensa, sente e permite ser. Quando há conflito entre pensamento e emoção, cria-se um ruído energético. É como tentar sintonizar uma estação de rádio enquanto duas frequências competem. O som sai distorcido e a mensagem não se transmite. Esse é o estado de desconexão espiritual, quando você acredita em algo, mas vibra o oposto. E é também o motivo pelo qual tantos esforços parecem inúteis. A energia não segue ordens mentais. Ela segue a harmonia entre mente, corpo e alma. Mas quando esses três se alinham, tudo muda. A energia flui sem resistência. O pensamento ganha clareza. A emoção se torna combustível e o corpo atua como canal. É assim que o invisível começa a se tornar tangível. Pequenas coincidências começam a acontecer. Portas se abrem sem esforço e você percebe que está sendo guiado por algo maior do que o raciocínio. Não é magia, é sintonia. É a natureza respondendo à coerência vibracional do seu ser. A realidade é um espelho, e o que você enxerga nele é o reflexo da sua frequência atual. Se o reflexo não agrada, o ajuste não acontece fora, mas dentro. Mudar pensamentos sem curar as emoções é tentar alterar o reflexo sem tocar o espelho. A transformação verdadeira começa quando você se permite sentir o que ainda dói e libera o peso que impede o fluxo da energia criativa. Só então o pensamento encontra espaço para se expandir com clareza e gerar uma nova vibração. O universo está sempre lendo o seu campo vibracional. Ele não entende frases, entende estados de ser.
É por isso que não adianta afirmar amor se você vibra carência, nem falar sobre abundância se vibra medo. A criação acontece quando a sua vibração é compatível com o que você busca. O que você vibra, você atrai. O que você sustenta, você manifesta. O poder está em reconhecer o que está emanando agora e não no que deseja alcançar amanhã. Entre o pensamento e a matéria há um pulso, o intervalo onde tudo é possível. Nesse intervalo, você pode mudar o rumo de qualquer criação. Um simples instante de presença é suficiente para transformar a vibração que está emitindo. Quando respira com consciência, quando observa o pensamento sem se prender a ele, quando escolhe sentir com verdade, você está reorganizando o campo. Está enviando uma nova instrução energética ao universo. A vida não acontece por acaso. Ela ressoa com a vibração que você mantém. O pensamento dá forma, a emoção dá movimento e a presença da vida. Essa tríade é a base da criação consciente. Quando você entende isso, começa a usar a mente não como instrumento de controle, mas de sintonia. E nesse ponto, o desejo se torna oração silenciosa, e o resultado vem como consequência natural da sua vibração. O universo não precisa de esforço para criar, ele apenas vibra em equilíbrio, e quando você aprende a fazer o mesmo, a vibrar em harmonia com aquilo que é verdadeiro, a matéria se curva à sua coerência. A ponte entre o pensamento e a realidade está dentro do seu próprio campo energético, esperando que você lembre. Você não é um observador separado do mundo. Você é o próprio pulso que transforma o invisível em forma. O corpo é o primeiro espelho da alma. Antes que a mente perceba, o corpo já sente. Ele reage à energia que o atravessa, absorve o que não é expresso e guarda o que não foi compreendido. É uma memória viva, feita de pulsos, vibrações e histórias silenciosas. Cada célula é uma testemunha do que você já viveu, amou, reprimiu ou negou. Mesmo quando o pensamento esquece, o corpo lembra. Ele não julga, apenas registra. E é nesse registro vibracional que começam as curas mais profundas. A memória energética do corpo é o arquivo onde o invisível se torna físico. Um medo antigo pode se transformar em tensão muscular. Uma raiva não expressa pode endurecer o peito. Uma perda não acolhida pode pesar nos ombros. Cada emoção não sentida é uma nota fora de tom que o corpo tenta corrigir, ajustando-se da forma que consegue. O resultado é o que chamamos de desconforto, ansiedade ou cansaço. Não é punição, é comunicação. O corpo está sempre tentando te contar uma história que a mente se recusa a ouvir. Muitos buscam a cura apenas no plano mental, tentando mudar pensamentos e crenças, mas esquecem que o corpo também precisa ser liberado da vibração antiga. Não se cura o invisível ignorando o visível. A energia aprisionada precisa de movimento, de respiração, de expressão. Quando você permite que o corpo fale, ele revela o que estava escondido sob as palavras. Às vezes não é necessário entender, apenas sentir até que a vibração se dissolva. O corpo guarda memórias não apenas suas, mas ancestrais. Vibrações herdadas de histórias familiares, de dores silenciosas transmitidas de geração em geração. Isso não significa carregar um destino, mas sim uma oportunidade, a de interromper ciclos através da consciência. Quando você reconhece uma emoção antiga e a libera, cura não apenas a si mesmo, mas todo o campo energético que veio antes e que se estende depois. Há momentos em que o corpo fala através da dor, e a mente reage tentando calar o sintoma. Mas o sintoma é apenas o eco de uma energia que precisa ser reconhecida. Quando você para de lutar contra o corpo e começa a escutá-lo, ele se torna seu aliado mais sábio. Ele sabe o que precisa, sabe o ritmo que deve seguir, sabe o que precisa ser solto para que a vida volte a fluir. O corpo não quer punição, quer espaço, quer respirar, quer dançar, quer sentir. Cada movimento é uma forma de libertação, caminhar, respirar profundamente, se alongar, se permitir rir ou chorar.
Tudo isso são formas de reorganizar a vibração. A cura energética não é uma intervenção mágica. É um retorno à fluidez natural do ser. Quando o corpo volta a se mover com consciência, ele ajusta o campo ao redor. A mente clareia, as emoções se estabilizam e a alma encontra abrigo na matéria. A memória energética do corpo também é o lugar onde mora o instinto de vida. Mesmo depois de longas dores, ele busca equilíbrio. Há uma sabedoria interna que sempre tenta restaurar a harmonia perdida. É por isso que o corpo responde a toques gentis, a respiração consciente, ao silêncio. Quando você se aproxima dele com presença, o corpo relaxa e o fluxo de energia se reorganiza. Não há técnica mais poderosa do que estar inteiro no momento. A cura não é apagar o que aconteceu, mas permitir que a vibração da experiência se transforme em consciência. O corpo é o templo onde essa alquimia ocorre. Cada respiração pode ser uma liberação. Cada lágrima, uma limpeza vibracional. Cada sorriso, um novo código sendo gravado nas células. A energia se move sempre que você permite sentir com verdade. Você não é prisioneiro das memórias do seu corpo. É o guardião delas. E como guardião, tem o poder de reescrever as frequências antigas, não com luta, mas com presença. Quando acolhe a dor, a energia se reorganiza. Quando respira dentro do medo, o medo perde forma. Quando escuta o corpo com amor, ele responde com harmonia. O corpo e a alma nunca estiveram separados. Eles são aspectos diferentes da mesma energia expressa em densidades distintas. A matéria é apenas o espírito desacelerado. Por isso, cuidar do corpo é cuidar da alma, e curar o corpo é libertar o espírito. Quando essa verdade é lembrada, a vida volta a vibrar em completude. O corpo é o mapa. As sensações são o caminho, a vibração é a linguagem, e a consciência é a chave que transforma a dor em sabedoria. É assim que o invisível encontra forma, e que a alma, por meio do corpo, volta a dançar com o universo. Há um som que nasce no instante em que o ar toca os pulmões. Um som silencioso, quase imperceptível, mas que sustenta a vida inteira. Esse é o som da respiração. E nele habita o segredo mais simples e mais esquecido da harmonia interior. Respirar é participar do ritmo do universo. É entrar em sintonia com o movimento da criação. Cada inspiração é um convite para receber. Cada expiração é um ato de entrega. É nesse fluxo que o corpo se renova, que o campo se equilibra e que a alma encontra o seu tom natural. A respiração é a ponte entre o visível e o invisível. É a única função do corpo que acontece sozinha, mas também pode ser guiada pela consciência. Isso a torna uma passagem entre o físico e o espiritual. Quando você respira sem atenção, vive no modo automático, preso ao ritmo da mente. Mas quando traz presença ao respirar, transforma o simples ato biológico em um portal de reconexão. O ar entra e sai, levando consigo o que já não serve e abrindo espaço para o novo. Há poder no silêncio entre a inspiração e a expiração. Nesse intervalo, o tempo parece parar. É o momento em que o espírito toca o corpo. A pausa é onde a energia se reorganiza. É onde o caos interno se dissolve e a clareza se manifesta. Quando você se entrega a essa pausa, o ruído mental se acalma, o coração desacelera e uma sensação de paz começa a preencher cada célula. É nesse estado que o ser se lembra da própria natureza energética. Pura vibração em movimento consciente. Os antigos sabiam disso. Chamavam a respiração de sopro divino, o mesmo hálito que molda e sustenta o universo. Cada fôlego é uma lembrança de que você está conectado a algo infinitamente maior. O ar que entra em você é o mesmo que atravessa florestas, mares e estrelas. Quando respira com presença, você se alinha à sinfonia cósmica que rege o todo. A respiração consciente é o primeiro passo para harmonizar o campo energético e elevar a frequência do ser. Respirar profundamente não é apenas oxigenar o corpo,
É movimentar a energia estagnada. É dissolver tensões, liberar emoções reprimidas e abrir o fluxo entre mente e coração. Uma respiração curta reflete um campo contraído, uma vibração presa. Uma respiração ampla expande o campo e permite que a energia volte a circular. Cada ciclo respiratório é uma limpeza sutil, uma atualização vibracional. Quando você aprende a respirar com intenção, começa a dirigir o próprio estado de consciência. Há respirações que curam, porque carregam presença. Quando o ar entra com suavidade e sai com gratidão, algo muda por dentro. É como se o corpo se recordasse de seu ritmo natural e o espírito de sua essência luminosa. Você não precisa de técnicas complexas, basta um instante de consciência plena. Inspirar profundamente, sentir o ar atravessando o peito, perceber o corpo expandindo. Expirar lentamente, liberar o peso, sentir a energia se renovando. Essa simplicidade é o próprio milagre da vida. A respiração também é um espelho. Ela reflete o estado do seu campo emocional. Quando o medo domina, ela se encurta. Quando a culpa pesa, ela se prende. Quando há confiança, ela flui livre. A maneira como você respira revela o que está vibrando em seu interior. Por isso, observar a respiração é observar a alma, não para controlá-la, mas para compreender o que está pedindo atenção. Em momentos de turbulência, feche os olhos e volte ao som silencioso do ar. Cada respiração é uma oportunidade de recomeço. Não importa o que aconteceu antes, o ar sempre retorna, oferecendo uma nova chance de equilíbrio. Inspire presença, expire passado. Inspire luz, expire ruído. Inspire o que deseja manifestar. Expire o que deseja liberar. Com o tempo, essa prática se torna natural. E quando a respiração e a consciência se unem, nasce um estado de harmonia que nenhuma força externa pode abalar. A respiração é o fio invisível que te conecta ao divino. É a lembrança constante de que o universo se move dentro de você. Quando o ar entra, ele traz a vida. Quando sai, devolve ao mundo o que você é. Respirar é, portanto, um ato sagrado. É comunhão. É oração silenciosa. É o momento em que o humano e o eterno se encontram. E quando você respira com presença, o universo respira junto. O som do vento, o movimento das ondas, o pulsar do coração, tudo vibra em uníssono. Nesse instante não há separação entre você e a existência. Há apenas o sopro contínuo da criação atravessando tudo. O coração é o centro magnético da existência humana. É nele que o invisível se torna palpável, onde o espiritual se traduz em sentimento e o sentimento se transforma em energia. Cada batida é uma mensagem que o corpo envia ao universo. Um lembrete de que há vida, ritmo e propósito vibrando em harmonia. Quando o coração está em coerência, tudo ao redor se reorganiza. Pensamentos se acalmam, emoções encontram direção e o campo energético se expande, irradiando uma vibração capaz de influenciar tudo o que toca. A ciência já começa a entender o que as tradições antigas sempre souberam. O coração não é apenas uma bomba que impulsiona sangue, mas um gerador de campo eletromagnético poderoso, muito mais intenso do que o da mente. É esse campo que se conecta ao campo maior da criação. Quando o coração vibra em estados de amor, gratidão ou compaixão, ele emite uma frequência estável, capaz de sincronizar corpo, mente e espírito. Essa harmonia interna se reflete no mundo externo, atraindo situações, pessoas e experiências que ressoam com a mesma energia. Mas quando há medo, raiva ou tristeza acumulada, o campo do coração se torna fragmentado. A vibração perde força e a realidade parece sair de sintonia. É por isso que os momentos de desordem emocional costumam ser acompanhados por confusão e desencontro. Não é o universo que se torna caótico, é o coração que se desconecta do seu ritmo natural. A boa notícia é que essa harmonia pode ser restaurada. O coração é maleável, feito de energia viva. Basta lembrar que o amor não é um sentimento passageiro.
É uma frequência que pode ser escolhida. A coerência do coração é o estado em que o sentir e o pensar caminham juntos. É quando a mente serve o coração e o coração orienta a mente. Nesse ponto, surge a clareza, porque a intuição deixa de ser abafada pelos ruídos mentais. É um estado de inteligência vibracional, onde as decisões não nascem do medo, mas da sabedoria que sabe esperar o tempo certo. Quando você age a partir desse lugar, o universo responde com sincronicidade, como se confirmasse que o caminho está alinhado. O coração é um espelho do campo universal. Quando vibra em amor, ele não apenas reflete o divino, mas o manifesta. O amor não é emoção frágil, é a força gravitacional da consciência. Tudo o que existe é atraído e sustentado por ela. A vibração do amor é a única capaz de dissolver a densidade do medo e restaurar a ordem natural. Não há prática espiritual mais poderosa do que aprender a sentir com o coração desperto. Quando você ama, cura. Quando perdoa, liberta. Quando agradece, expande. Respirar através do coração é uma das formas mais simples de acessar esse estado. Feche os olhos por um momento, inspire profundamente e imagine o ar entrando pelo centro do peito. Sinta o espaço se abrir. Expire lentamente, permitindo que qualquer peso saia com o ar. Repita até perceber o campo se expandindo ao redor do corpo, como uma luz suave que pulsa junto com o batimento. Essa é a vibração natural do coração, simples, compassiva, infinita. A harmonia entre o coração e o campo é o que sustenta o equilíbrio entre o humano e o divino. Quando você se alinha a essa frequência, começa a perceber que o mundo responde de outra forma. As relações se tornam mais leves, os desafios perdem rigidez e o tempo parece se ajustar ao seu ritmo interior. O coração é o maestro da vibração. Se ele está em paz, tudo o mais encontra seu compasso. Mesmo nas dores, o coração continua ensinando. Ele se parte não para punir, mas para expandir. Cada ruptura abre espaço para uma nova luz. Cada perda revela uma nova camada de amor que estava adormecida. A dor é o coração tentando recordar o que é verdadeiro. É o chamado para voltar ao centro. Quando você não resiste, o coração se refaz com mais amplitude, mais sabedoria, mais luz. O coração e o campo não estão separados. São duas faces da mesma energia. O campo responde ao coração assim como o oceano responde à lua. Quando um muda, o outro se move. O segredo é manter o batimento interno em sintonia com o ritmo do universo, nem apressado, nem estagnado, apenas presente. Nesse estado, a vibração do ser se torna oração viva. Tudo começa e termina no coração. É nele que o espírito encontra morada e o universo encontra eco. O amor não é o destino final da jornada espiritual, é o ponto de partida. Tudo o que vibra fora da frequência do amor é apenas o caminho de volta para ela. E quando o coração vibra em harmonia com o campo, o ser inteiro se torna instrumento da criação. E a vida, enfim, volta a tocar sua música original. O universo raramente fala em voz alta. Ele se manifesta em sutilezas, em gestos pequenos, em acontecimentos aparentemente banais que carregam mensagens profundas. O eco do universo está nas pequenas coisas. Está na conversa que você escuta por acaso, na música que toca no momento exato, no olhar de um desconhecido que parece dizer o que você precisava ouvir. A vida está sempre se comunicando, mas poucos têm silêncio suficiente dentro de si para escutá-la. Esses ecos não são coincidências, são ressonâncias. O universo não grita, ele vibra. E quem aprende a sentir essas vibrações começa a viver em um estado de presença ampliada, onde nada é aleatório. Cada detalhe tem um propósito, cada encontro tem uma razão, cada desvio é uma direção disfarçada. O segredo não é buscar os sinais, mas estar desperto o bastante para percebê-los quando eles surgem. O eco do universo se manifesta de maneira única para cada alma. Às vezes, ele vem como uma sensação no peito.
um arrepio repentino, uma lembrança que surge do nada. Outras vezes, é um obstáculo inesperado, uma pausa forçada, uma demora que impede algo que mais tarde você perceberá que não era para acontecer. Tudo o que acontece é uma resposta vibracional à energia que você está emitindo. Quando sua vibração muda, o universo muda o modo de falar com você. Escutar o universo é uma arte que exige quietude. É preciso diminuir o ritmo, desacelerar a mente e permitir que o corpo se torne antena. O universo não responde à pressa, ele responde à sintonia. Quando você vive em atenção plena, o mundo ao redor começa a te revelar o invisível. As coincidências se transformam em mensagens, os encontros em respostas, o tempo em sabedoria. O que antes parecia acaso se revela como alinhamento. O eco também se manifesta através das pessoas. Às vezes alguém te diz algo que parece comum, mas que toca uma parte profunda de você. Outras vezes, uma conversa aleatória acende uma compreensão que muda o rumo do seu dia. Nada disso é por acaso. Cada pessoa é um mensageiro temporário de uma frequência que você mesmo atraiu. O universo fala através de bocas humanas quando a alma está pronta para ouvir. Há também sinais na natureza, que é a primeira voz do divino. O vento muda de direção quando você está prestes a se decidir. Um pássaro cruza o caminho no exato instante em que você pensa em desistir. A luz atravessa as nuvens e toca seu rosto no momento em que uma dúvida se dissolve. Esses gestos não são fenômenos externos. São respostas energéticas à vibração que o seu campo está emitindo. A natureza é o espelho mais puro da consciência. Muitas vezes, o universo fala através do silêncio. Quando nada parece acontecer, é porque a vibração ainda está sendo ajustada. A pausa é também um sinal. O vazio não é ausência de resposta. É o espaço onde o novo está sendo preparado. Quando você confia nesse silêncio, sua vibração se estabiliza e o universo encontra clareza para agir. A ansiedade fecha canais, a paciência os abre. Escutar o eco do universo é se tornar parceiro da criação. É viver em diálogo com a vida. É perceber que não existe separação entre o que você pede e o que recebe, entre o que emite e o que retorna. Cada emoção, cada pensamento e cada escolha são conversas vibracionais com o todo. A realidade é um espelho do que você vibra, e o universo apenas reflete de volta a linguagem que você mesmo ensinou a ele. Os sinais sempre estiveram aí, mas só se tornam visíveis quando você desacelera o suficiente para enxergá-los. O universo não se impõe, ele sussurra. Cabe a você decidir se quer ouvir. E quando começa a ouvir, percebe que não há mais medo, porque a vida passa a te guiar com suavidade. Você deixa de se sentir perdido, porque compreende que está sempre sendo conduzido pela mesma força que move as estrelas. O eco do universo está em tudo o que vibra, inclusive em você. Quando a sua energia entra em harmonia, os sinais se multiplicam. A vida se torna uma conversa contínua entre você e o divino. O que antes era ruído se transforma em música. O que antes era dúvida se transforma em direção. E o que antes parecia acaso se revela como um amor maior, cuidando de cada detalhe. Toda alma conhece o que é estar desalinhada. É aquele instante em que nada parece fluir, em que o corpo pesa, a mente se dispersa e o coração se silencia. É quando o mundo perde cor, quando o propósito se torna distante e a energia parece escapar por frestas invisíveis. Esse estado não é falha, é sinal. É o aviso silencioso de que algo dentro de você está vibrando fora da própria verdade. O desalinhamento não é castigo, é convite. Ele surge para lembrá-lo de voltar ao centro, ao ponto onde tudo se equilibra novamente. Quando a vibração se desajusta, o corpo começa a avisar. O sono muda, o apetite oscila, a respiração encurta. O tempo parece apertado e o coração vive em alerta. Esses sintomas não são apenas biológicos, são mensagens vibracionais. A energia tenta encontrar passagem, mas a mente, dominada pelo controle e pela pressa, bloqueia o fluxo natural.
É por isso que o desalinhamento gera exaustão. O corpo se cansa de sustentar uma frequência que não é sua. O maior risco do desalinhamento não é a dor, mas o esquecimento. Esquecer-se de quem se é. Esquecer o motivo de estar aqui. Esquecer a própria essência. Quando a alma vibra longe de sua frequência natural, o ser entra em modo de sobrevivência. Vive no automático, busca fora o que perdeu dentro e tenta preencher o vazio com ruído, com urgência, com distração. Mas quanto mais corre, mais se distancia, porque o retorno não está no movimento para fora, mas no mergulho para dentro. O desalinhamento começa de forma sutil. Uma pequena negação do que se sente, um silêncio imposto à própria intuição, uma escolha feita por medo em vez de por amor. Pouco a pouco, essas microdesconexões se acumulam até que a alma, em compaixão, cria o colapso necessário para que você desperte. O caos é apenas o grito do espírito pedindo espaço. Quando a vida parece desmoronar, na verdade está se reorganizando para voltar à coerência vibracional. O ego teme o desalinhamento porque vê perda, mas a alma reconhece oportunidade. É nesse intervalo, quando nada mais funciona, que a consciência se expande. É no cansaço que a entrega acontece. É no limite que a verdade aparece. E é na pausa forçada que a energia se renova. A alma não busca perfeição, busca autenticidade. Estar alinhado não é nunca se perder. É saber retornar com mais sabedoria cada vez que se afasta. O desalinhamento também é um teste de fé vibracional. Ele pergunta: você confia na vida mesmo quando não entende? Consegue sustentar sua luz mesmo quando o caminho escurece? A resposta a essas perguntas define o quanto sua vibração permanece estável. Porque o universo não se comunica apenas nas expansões, mas também nos silêncios. E quando você aprende a permanecer em paz mesmo na pausa, a energia volta a fluir com suavidade. É importante reconhecer quando a vibração começa a se dispersar. Perceber o momento em que o pensamento se torna pesado, a palavra se torna dura e o corpo começa a endurecer. Esses são os sinais de que é hora de parar, respirar e retornar. O retorno é simples: respiração consciente, silêncio, presença e gratidão. Nada mais. Não é preciso forçar luz. Apenas permitir que ela volte a ocupar o espaço que o medo ocupou. A alma nunca se perde de verdade. Ela apenas se silencia quando o ruído é alto demais. O desalinhamento é o chamado para baixar o volume da mente e ouvir novamente o ritmo do próprio coração. É ali que a frequência original se esconde, no batimento tranquilo que continua sustentando a vida, mesmo quando você esquece de senti-la. Quando você se realinha, tudo o que parecia parado volta a se mover. As oportunidades surgem, os encontros certos acontecem e o corpo responde com vitalidade. O campo energético se expande e a mente, antes confusa, encontra direção. Estar alinhado é permitir que a alma volte a conduzir. E quando isso acontece, a vida retoma o fluxo com precisão divina. O desalinhamento, portanto, não é um erro, é um retorno disfarçado. É o intervalo entre o que precisa morrer e o que está prestes a nascer. Quando você entende isso, o medo se transforma em gratidão, porque até o caos passa a ter sentido. A alma sabe o caminho de volta. Sempre soube. Basta parar, respirar e lembrar. A harmonia não está em controlar o fluxo, mas em se deixar guiar por ele. Vibrar conscientemente é um ato de criação. É a decisão de participar, de forma lúcida, da dança invisível que move o universo. A maioria das pessoas vibra sem perceber. Reagem ao que sentem, reproduzem o que vivem, repetem frequências herdadas sem questionar. Mas quando você desperta para o poder da própria vibração, descobre que pode escolher o som que emite no tecido da existência. Cada pensamento é um acorde, cada emoção é um tom, e cada ação é uma nota que ressoa no campo da criação.
Vibrar conscientemente não significa viver em constante euforia, mas em presença. Significa saber o que você está emitindo em cada instante e reconhecer quando sua energia está criando harmonia ou dissonância. É um estado de atenção amorosa sobre si mesmo. Quando você observa o que sente sem julgar, já começa a elevar a frequência. A consciência é luz, e a luz dissolve a densidade. Quanto mais luz há sobre o que se sente, mais suave se torna o campo. A arte de vibrar conscientemente começa com a escolha de não reagir. Quando algo te fere, o impulso é devolver na mesma frequência. Mas a consciência te convida a fazer o oposto. Pausar, respirar e decidir qual vibração deseja alimentar. Cada reação é uma semente energética que germina no campo. Se responde com amor, planta expansão. Se responde com medo, cultiva repetição. Ser consciente é ser jardineiro da própria energia. É perceber que o terreno da realidade floresce de acordo com o que você emana. A vibração é moldável. Ela muda com a respiração, com o foco, com a intenção. Se você está em desarmonia, não há culpa nisso. Há escolha. Você pode ajustar o campo a qualquer momento. Basta mudar a atenção. O que você observa cresce. Se olha para a falta, alimenta a escassez. Se olha para a gratidão, expande a abundância. O universo responde ao olhar vibracional, não à lista de desejos. Ele não cumpre pedidos, ele espelha frequências. Vibrar conscientemente também é compreender que energia é movimento. Por isso não é possível permanecer sempre no mesmo estado. Haverá altos e baixos, dias de expansão e dias de recolhimento. O que importa não é evitar as oscilações, mas permanecer consciente durante elas. O equilíbrio não está em não oscilar, mas em lembrar-se de voltar ao centro quando oscila. A vibração não se mede pela ausência de dor, mas pela capacidade de atravessá-la sem se perder. A energia da presença é uma força silenciosa. Quando você está inteiro no agora, sem tentar fugir do que sente, sua vibração se reorganiza sozinha. Não é preciso lutar para se curar, é preciso se permitir sentir. A aceitação é o maior agente de transformação vibracional. Quando você diz, está tudo bem sentir isso, a energia começa a se mover, e o que era peso se torna fluxo. Vibrar conscientemente é viver como se cada gesto fosse uma oração. É colocar intenção até nas pequenas coisas, no olhar, na palavra, no toque, no silêncio. É entender que o campo responde não à grandiosidade, mas à pureza da intenção. Um ato simples, feito com presença, tem mais força vibracional do que 1000 palavras ditas por costume. O universo lê a verdade por trás do gesto, não a aparência dele. Quando a consciência se expande, você percebe que não está separado do que vibra. A energia que você emite volta porque nunca saiu de você. Tudo o que oferece ao mundo retorna em forma de espelho. A vibração consciente dissolve o ciclo do eu e o outro, porque revela que tudo é um só campo. O amor que você oferece é o mesmo que te cura, e o medo que projeta é o mesmo que te aprisiona. A consciência, portanto, é a libertação. Vibrar conscientemente é, no fim, um ato de responsabilidade divina. É assumir que você cria o campo onde vive, que cada emoção é um pincel na tela do universo. E quanto mais consciência há nesse gesto, mais bela se torna a obra. A vibração é a sua assinatura energética, a marca que você deixa na realidade. Quando você vibra com verdade, a vida responde com sincronicidade. E nesse estado, tudo o que acontece não é mais acaso, mas resposta. A arte de vibrar conscientemente é a arte de existir em estado de oração silenciosa. Não para pedir, mas para participar. É viver como se o universo respirasse através de você, porque de fato respira. Quando você entende isso, a vida deixa de ser um lugar a ser controlado e se torna uma dança a ser sentida. Vibrar conscientemente é escolher dançar com o todo, sabendo que cada passo, cada pausa e cada batida do coração são parte da mesma música. Existe um instante em que o universo parece se calar, e ainda assim,
Você sente que algo maior respira através de você. Esse é o ponto onde tudo se encerra e tudo recomeça. Quando o universo respira através de você, não há mais busca, não há mais urgência, não há separação. Há apenas a certeza silenciosa de que você sempre foi parte do movimento que tentava compreender. A energia que sustenta as estrelas é a mesma que sustenta seu coração. A vibração que guia os planetas é a mesma que conduz a sua vida. Você nunca esteve fora da criação. Você é a própria criação tomando consciência de si. A alma desperta percebe que não há nada a conquistar. Há apenas algo a lembrar. Todo o esforço, toda a luta, toda a tentativa de controlar o destino se dissolvem quando você entende que o universo não exige conquista, apenas sintonia. A realidade que você busca não está adiante. Ela pulsa no exato lugar onde você está agora. É a frequência da sua presença que define o que se manifesta. E quando você vibra em verdade, tudo se alinha sem esforço, porque o universo reconhece a harmonia da coerência. O despertar não acontece em um momento de glória, mas em um instante de silêncio, quando o pensamento cessa e o ser se torna pura percepção. Nesse espaço entre o nada e o tudo, você compreende que o amor é a força que move cada partícula do cosmos, que a mesma luz que nasce nas galáxias mais distantes habita o seu peito, que cada respiração é uma declaração de pertencimento. Respirar é dizer: eu existo, eu participo, eu sou parte do todo. Quando o universo respira através de você, o medo perde forma, porque o medo vive da ilusão de separação e a respiração o dissolve. Você não é uma consciência isolada tentando sobreviver. É o próprio fluxo da vida se experimentando em forma humana. A entrega é o ponto máximo do poder espiritual. Entregar-se não é desistir, é confiar que há uma inteligência muito maior conduzindo o caminho. O controle é barulho, a entrega é música. Nesse estado de unidade, o tempo se curva. O passado e o futuro se fundem no presente eterno. Você percebe que nada realmente se perdeu, porque tudo o que importa vibra aqui e agora. As feridas antigas se transformam em sabedoria, e as incertezas futuras se transformam em confiança. Tudo o que antes parecia obstáculo revela-se como parte da coreografia cósmica que te conduziu até este momento. E nesse reconhecimento nasce a gratidão, a vibração mais pura da alma desperta. A gratidão é a respiração do universo dentro de você. Quando agradece, você sintoniza com o fluxo da abundância que sustenta toda a vida. É impossível vibrar em gratidão e permanecer em escassez, porque a gratidão é a vibração da plenitude. Ela diz: eu já tenho, eu já sou, eu já pertenço. E nesse estado, o universo se abre como um espelho, refletindo infinitamente a mesma luz que você emana. O universo não está fora observando o seu caminho. Ele está dentro, criando o caminho através de você. Quando você age em amor, é o universo agindo. Quando você cura, é o universo se curando. Quando você desperta, é o próprio universo abrindo os olhos. O que você chama de jornada espiritual é, na verdade, a expansão da consciência do todo através de uma única alma. Cada gesto seu, por menor que pareça, tem ressonância cósmica. Chegar a esse entendimento é chegar em casa. É compreender que não há queda, apenas movimento. Que não há erro, apenas aprendizado. Que não há distância entre você e o divino, porque o divino nunca saiu de você. O universo respira, e esse sopro é o seu fôlego. Ele pulsa, e esse pulso é o seu coração. Tudo o que você é, corpo, mente, alma, é a forma temporária que o Eterno escolheu para se experimentar. Tudo é energia. E quando você vibra em verdade, o universo dança no ritmo do seu coração. Essa é a harmonia suprema, o ponto em que o humano e o divino se tornam um só som. Não há mais o que procurar, apenas o que sentir. A vida não está acontecendo com você, está acontecendo através de você. E nesse instante, quando o universo respira dentro do seu ser, você entende o que sempre foi dito em silêncio. O amor é a vibração original.
e toda a existência é apenas a sua reverberação. Há um instante, após toda busca, em que a alma finalmente se cala. Não por desistência, mas por entendimento. O silêncio que antes parecia vazio se revela como plenitude. A respiração volta ao seu ritmo natural. O corpo se torna leve, e o coração bate em compasso com algo muito maior. É nesse ponto que tudo se encontra: o começo, o meio e o fim. E o ser entende que nunca houve distância entre ele e o divino. Sempre foi o mesmo sopro, apenas em diferentes frequências de lembrança. Durante toda a caminhada, você acreditou estar indo em direção à luz. Mas agora percebe: você era a própria luz tentando se ver refletida no mundo. As experiências, os encontros, as dores e as pausas foram apenas espelhos mostrando aspectos esquecidos de quem você sempre foi. Cada vibração, alta ou baixa, fazia parte da música que o universo compôs através da sua existência. Nada foi desperdício. Tudo foi retorno. A alma amadurece quando para de buscar sinais e começa a ser sinal. Quando entende que não precisa controlar a vibração do mundo, porque o mundo responde ao seu estado interno. A cura não acontece de fora para dentro. Ela floresce do centro para o todo. A cada respiração consciente, você altera o campo. A cada ato de amor, reescreve destinos. A cada pensamento pacificado, contribui para a harmonia universal. O que vibra em você, reverbera no universo inteiro. Você não está aqui para vencer a escuridão, mas para iluminá-la com presença. A luz não luta contra a sombra. Ela a revela. E nesse revelar, tudo se integra, tudo se torna inteiro. A espiritualidade não é fuga da matéria, é encarnação da consciência. É o espírito lembrando-se de que habitar o corpo também é sagrado. É o divino experimentando a própria criação através de você. Olhe ao redor, respire devagar e perceba. O universo ainda está em movimento, e você se move com ele. A energia que pulsa em cada estrela também pulsa nas suas veias. A mesma força que mantém o sol aceso é a que sustenta a sua esperança. A vibração do todo vive em você, e o simples ato de existir já é uma forma de oração. Que este caminho de retorno te ensine que nada precisa ser forçado, que tudo se alinha quando o coração vibra em verdade, que o universo não recompensa nem pune, ele apenas responde, e que a maior das manifestações não é criar algo novo, mas reconhecer a perfeição do que já é. Você é o campo, você é o canal, você é a vibração que transforma. Quando vive com consciência, o universo inteiro se reorganiza em torno da sua frequência. E quando se entrega ao amor, o amor se torna o som que guia todos os mundos. Agora, respire uma última vez com atenção. Sinta o ar entrar e sair. O universo está respirando através de você. E nesse gesto, tudo o que existe se harmoniza. O ciclo se encerra, mas a vibração permanece. Eterna, luminosa, silenciosa. Porque no fim, não há fim. Há apenas energia, pulsando em diferentes formas de amor.